São Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, um movimento que reúne mais de 200 representantes do agronegócio, setor financeiro e sociedade civil, apresentou ao governo federal 6 medidas com o objetivo de reduzir o desmatamento, especialmente na Amazônia Legal. Como ação 1, a coalizão indica a retomada e intensificação da fiscalização, com rápida e exemplar responsabilização pelos ilícitos ambientais identificados. A entidade afirma que é necessário apoiar e ampliar o uso de inteligência e expertise do IBAMA, ICMBio e FUNAI, visando a responsabilização pelos ilícitos ambientais, por meio da punição ágil, ampla e eficiente dos infratores. Como ação 2, está a suspensão dos registros do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que incidem sobre florestas públicas e responsabilização por eventuais desmatamentos ilegais, e suspensão imediata na base de dados do cadastro dos registros sobrepostos às áreas de florestas públicas listadas no Cadastro Nacional de Florestas Públicas do Serviço Florestal Brasileiro. No item 3 está a destinação de 10 milhões de hectares à proteção e uso sustentável, selecionando num prazo de 90 dias, a partir do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, de uma área de 10 milhões de hectares que possa ser designada como área protegida de uso restrito e de uso sustentável em regiões sob forte pressão de desmatamento. Na ação 4 está a concessão de financiamentos sob critérios socioambientais. A coalizão aponta que o Conselho Monetário Nacional deve exigir que as instituições de crédito rural e agrícola adotem práticas e critérios mais rigorosos de checagem de riscos ambientais, como a comprovação de ausência de ilegalidade nas propriedades, incluindo a conferência do CAR e demais requisitos relacionados ao cumprimento do Código Florestal e a sobreposição em terras públicas. Como item 5, é indicada a total transparência e eficiência às autorizações de supressão de vegetação. O grupo indica que os órgãos estaduais de meio ambiente devem tornar públicos os dados referentes às autorizações de supressão de vegetação. Para tanto, tais autorizações devem ser compartilhadas no Sinaflor. Já a ação 6 é a suspensão de todos os processos de regularização fundiária de imóveis com desmatamento após julho de 2008, até que as áreas estejam plenamente recuperadas. A coalizão defende que quem desmata em área não regularizada comete crimes ambientais e não deve ser beneficiado com a regularização fundiária. Vamos já tratar deste tema com o Marcelo Brito, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, faz parte da Coalizão Brasil. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigada. A gente gostaria de trazer alguns esclarecimentos aqui para a nossa audiência. Primeiro, qual é o objetivo principal da coalizão ao fazer esta proposta com 6 itens ao governo? Bom, o principal objetivo é mostrar que de todos esses 6 itens aí, nenhum carece de nova lei, de nova medida provisória ou de novo decreto, de absolutamente nada. Todas essas ações já são parte integrante do ferramental legal do Brasil, constam dentro da lei do Brasil. Então, em resumo, esse aí é apenas um pedido para que a nossa lei seja seguida e cumprida. Agora, tem um dos itens ali, Marcelo, acho que é a última ação citada, que vocês pedem ou sugerem a suspensão de todos os processos de regularização fundiária de imóveis com desmatamento após julho de 2008. Vocês são contrários à regularização? Não, nós somos totalmente a favor da regularização, mas com prioridade de quem cumpre a lei. Nós temos um Código Florestal que diz isso, que está escrito aí nesse texto. Então, se a gente quer seguir o Código Florestal conforme foi implantado, esse é o modelo. E nós somos tão a favor que, inclusive, emitimos nota apoiando o relatório do deputado Zé Silva, quando da virada da MP 911 para a PL 2633, porque seria de condição assim, espetacular que todas essas propriedades pequenas fossem regularizadas. E até a gente não entende o porquê, porque a lei já dá essa condição para a regularização desde 2009, ou seja, nós tiraríamos da lista de espera cerca de 100 mil produtores que estão na Amazônia Legal e desde 2009 não aconteceu absolutamente nada sobre isso. E não precisa de lei nova para fazer. A lei atual já permite, ou seja, a nova iria
iria aumentar para 6, o que iria beneficiar aí mais entre 6 e 8 mil produtores. Então, ou seja, já está aí, não entendemos ainda por que não foi feita. Apoiamos totalmente. Não precisa de regularização fundiária para combater desmatamento, mas precisa de regularização fundiária para fazer desenvolvimento. Bom, a gente quer ter mais clareza também, Marcelo, sobre um outro ponto dessas medidas, que é a questão de quando observados o CAR com desmatamento posterior a julho de 2008, as operações de crédito devem ser bloqueadas até que o responsável apresente uma autorização de supressão emitida pelo órgão responsável. Isso significa o que na prática? Abrir a área sem autorização de supressão é crime? Exatamente, é crime, é o que diz a lei. Para você abrir uma área, você precisa de autorização do órgão competente. Você não pode desmatar qualquer área, mesmo que dentro do limite do Código Florestal, ao bel prazer e quando você quer. Você precisa de uma autorização do órgão competente. Então, Kelly, em resumo, o que a gente diz é o seguinte: as leis do país são para valer ou valem só para alguns e não valem para outros? Tá? Se existem as leis, que sejam seguidas. Se não é para ser seguida, que se transformem essas leis, que se consertem essas leis, que se aprimorem essas leis, mas não é possível que em 2020 tenha que haver um movimento do setor empresarial brasileiro, da sociedade civil brasileira, pedindo para que as leis sejam seguidas. Nada mais além disso. Marcelo, me diga uma coisa, é muito importante a sua participação para a gente clarificar todos os detalhes que estão nessa proposta que foi enviada pela Coalizão Brasil, da qual a ABAG faz parte, ao governo. Neste item que a gente fala de desmatamento após julho de 2008 e essas questões de bloqueio de financiamentos, sempre acende uma luzinha de alerta em vários produtores rurais de que, de alguma maneira, isso significaria a moratória, por exemplo, para essas regiões. Você acha que a gente pode fazer alguma ligação disso, a moratória do desmatamento zero? De forma nenhuma. Se a gente olhar o plano safra desse ano, você vê que quem tiver completamente de acordo com o Código Florestal tem benefícios sobre aqueles que não estão de acordo com o Código Florestal. Isso a gente poderia falar que o governo está fazendo a mesma coisa, ao dar benefício para quem está legal? Acho que não, né? Marcelo, eu quero continuar essa conversa com você, também trazendo outro aspecto dessa medida que vocês enviaram ao governo nesse documento, né? Uma ação citada da suspensão dos registros do cadastro ambiental rural para que incidam sobre florestas públicas. De que maneira isso impacta o produtor na sua visão? Bom, eu acho que o produtor não impacta em nada, porque o produtor, aquele legal, decente, que constitui 95% dos produtores brasileiros, eles não estão em floresta pública, mas tem cerca de 10 milhões de hectares de floresta pública. Vamos traduzir, quando a gente fala floresta pública, as pessoas não entendem bem. Existem 10 milhões de hectares de terra de área do governo, ou seja, a área que pertence aos cidadãos brasileiros, são patrimônio brasileiro, que alguém foi lá e se autodeclarou dono de uma terra que não é dele. Nós não estamos pedindo o cancelamento do CAR, nós estamos pedindo a suspensão do CAR para que seja verificado se esse produtor, por acaso, foi um daqueles beneficiados com terra na Amazônia há 20, 30 anos atrás e depois aquela área foi transformada numa reserva ambiental ou o que quer que seja. Aí ele tem o seu direito e é mantido o seu ponto. Agora, se ele resolveu entrar agora nos últimos anos e simplesmente se autodeclarou dono de uma terra que pertence ao Brasil, aí sim você precisa avaliar e cancelar definitivamente, não dando nenhuma oportunidade, porque aí chama-se grilagem de terra, não se chama-se ocupação legal a convite do governo, como foi feito na grande maioria dos produtores sérios que se encontram na Amazônia Legal. Marcelo, a gente tem aqui a oportunidade de trazer para a audiência do Canal Rural, de norte a sul do país, os detalhes dessa proposta apresentada para o governo. E hoje de manhã eu repercutia também com algumas lideranças do setor agropecuário e ouvi de algumas delas que esta proposta teria a intenção de criminalizar o agro brasileiro. O que você acha dessa declaração? Mas isso é de uma bobagem tremenda. Desde quando você pedir legalidade de alguma coisa?
Isso aí, quem fala isso, está dando proteção a quem é ilegal. Esse é um absurdo, um negócio desse. 95% da produção brasileira ou mais. As pesquisas indicam que 99% do desmatamento ilegal desse país, é ilegal. A outra pesquisa indica que somente 2% das propriedades de uma área enorme são responsáveis pela grande maioria do desmatamento. Então, quer dizer que essa transparência prejudica quem é legal e ajuda quem é ilegal? Gente, pelo amor de Deus, a quem mais interessa a transparência se não aos honestos? Isso não criminaliza absolutamente ninguém. O trabalho que está sendo feito, e é por isso que mais e mais tem mais apoio de gente do setor do agro entrando nessa concertação, nessa coalizão aqui de gente de boa vontade que está trabalhando aqui seriamente por esse assunto, cada dia cresce mais. Hoje são 230, semana que vem nós vamos anunciar a entrada de mais um monte de gente bastante competente do setor do agronegócio também nessa coalizão, porque o caminho se faz, não é esse de falar que fulano de tal está criminalizando. Criminalizando o quê? Nós vamos criminalizar aquilo que nós fazemos parte? Todo o setor de papel e celulose faz parte da coalizão. Nós vamos criminalizar todo o setor de papel e celulose? A ABIEC está lá dentro. Então, toda a exportação de carne nós vamos criminalizar? A ABAG está lá dentro. Nós vamos criminalizar todo mundo que produz insumos e equipamentos e tratores no Brasil? Gente, isso é uma bobagem que não tem cabimento nenhum. Então, assim, a parte inteligente do agro precisa até cuidar para não falar esse tipo de coisa, porque isso aí, sim, é extremos brigando com extremos. Vamos deixar os extremos de lado e vamos fazer a avenida do meio de quem pensa estrategicamente em relação ao país. Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, eu agradeço pelos esclarecimentos ao vivo, desejo a você uma boa tarde e volte sempre. Um prazer, Kelly. Um abraço a todos. Até a próxima.